eu me chamo Hermano, estou como diretor da Escola Nacional de Saúde Pública, já no segundo mandato. Meu mandato vai até junho de 2021, mas a minha origem é no SEST, na Saúde Trabalhador e Ecologia Humana, é onde a minha atividade profissional e como pesquisador e professor se dá. Então, ali é minha origem. Eu queria, antes de para cada um falar, eu queria fazer uma pequena introdução de um texto. O que eu vou falar aqui, parte disso está no editorial da revista do SEBS, que nós lançamos em 2017. O que eu fiz agora foi só dar uma atualizada. Eu fico tentando também me ajustar às novas tecnologias. Eu, há 10 anos atrás, teria escrito aqui a caneta. Agora, com esse negócio de celular e tablet, agora a gente já lê no coisa. Mas eu preciso botar o óculos para poder enxergar. Então, não sou tão menino assim. Eu queria situar, bem rápido, para passar um pouco da forma como eu enxergo a conjuntura atual e como é que, a partir dessa conjuntura, como é que os sindicatos, se isso que eu vou colocar estiver correto, na verdade eu não estou fazendo uma análise, eu estou apresentando fatos aqui na maior parte do tempo, como é que isso dialoga com a questão sindical, como é que isso rebate na saúde pública, na saúde trabalhadora, enfim. E eu queria começar falando da crise do capital, como é que a crise se dá. Eu vou me situar em 2008, que é a grande crise do capital financeiro, comparado provavelmente à grande crise de 29, né? Que foi talvez a maior crise do capital. Essa crise, que é a maior crise do século XXI, ela começa lá nos Estados Unidos, eu acho que todos lembram, né? Havia um aumento, uma expansão do crédito, uma expansão da financiarização, a questão financeira extrapolava qualquer muro, enfim, não só essa questão virtual, mas a financiarização, que no final das contas não tem nenhum envolvimento e investimento nos processos produtivos, é dinheiro pelo dinheiro, um processo, para vocês terem uma ideia, equivalia naquele momento 365% do PIB americano, em proporção, era dinheiro na nuvem, o dinheiro da financiarização, da ciranda financeira. Isso se espalhou pelo mundo inteiro e o que detona a crise, detonou em poucos meses, talvez todos lembrem, foi a falência do Banco do Investimento, aquele banco, o Lehman Brothers, no dia 15 de setembro de 2008. Quer dizer, a falência desse banco e a sequência, a recusa do Banco Central Americano em socorrer o banco, gerou uma crise financeira no mundo inteiro, em todas as instituições financeiras que atuavam e faziam e praticavam isso. Então, de repente, quase que de um dia para o outro, se evapora do mercado internacional aproximadamente 40 trilhões de dólares do patrimônio global. Vocês têm noção do que significa isso? Isso é mais do que PIB de 90% dos países do planeta. Você desaparece de uma hora para outra 40 trilhões do patrimônio global e 14 trilhões de dólares das riquezas das famílias. Aquelas famílias, as 200 famílias que comandam o mundo, desaparecem 14 trilhões delas, né? Então, 4 milhões de pessoas perderam os empregos nesse período, 2008 a 2011. Só nos Estados Unidos, mais ou menos, a cada 3 meses, 250 mil famílias tiveram que sair de suas casas. Ou seja, se tornaram praticamente indigentes. Já eram abandonados e tornaram-se indigentes nesse período. Então, a financiarização gera esse estouro, né, dessa bolha que gera toda uma crise no planeta mundial. Vocês lembram aqui, no governo Lula, o Lula indicava que já se sabia e ele dizia, não, esse tsunami não chegará aqui será uma marolinha e tal. A gente lembra bem dessa frase. Na verdade, ela chegou, né? Ela chega e de forma muito contundente, e é importante que a gente
entenda dessa maneira, porque ela vai desaguar, talvez, na maior jornada de movimento social que tivemos no século XXI no Brasil, na jornada de 2013. Quer dizer, ali é a expressão de um movimento para tentar enfrentar uma crise que o mundo inteiro estava enfrentando. Então, 2013, aqui no Brasil, tem todo um processo, né? Milhões de pessoas na rua. Vocês lembram que ali o que detonava eram os 20 centavos, como no Chile agora, que detonou o movimento do Chile. Você tem um caldeirão ali, o que detona não é simplesmente o aumento do preço do metrô que o presidente, mas tudo que estava por trás daquilo, do processo econômico e de avanços sobre as pessoas, sobre os direitos, como vem acontecendo no Brasil. Então, o processo aqui no país, para a gente ter uma ideia de 2013, eu acho que a gente não conseguiu enfrentar isso bem, né? A gente passou a entender que era um ataque ao governo Dilma, e não era. Ali era um ataque ao processo econômico que estava se colocando no mundo inteiro, e a gente precisava dar respostas ali. As respostas não foram as melhores, embora o povo tivesse continuado ao lado do que havia de melhor naquele momento, que foi a eleição de Dilma 2014, ou seja, um ano depois a gente ainda consegue manter o processo democrático. É claro que isso gerou uma tensão nas elites brasileiras, que não contavam com aquilo, não achavam que o povo fosse dar essa volta e continuar acreditando no processo democrático. Praticamente o governo Dilma, quem lembra, ela não governa, não consegue governar, tenta, mas não consegue. E em 2016 vem o golpe parlamentar, claramente para atender uma agenda neoliberal. Uma agenda neoliberal que estava na pauta como forma de socorrer e salvar o capitalismo, né? como os sindicalistas falam, para salvar o capitalismo mundial. O golpe vem e a agenda neoliberal entra imediatamente. A reforma trabalhista, vocês lembram, ela entra no governo Temer e é aprovada em tempo recorde. Nunca se viu uma reforma trabalhista no país que fosse aprovada em tão curto espaço de tempo, com uma série de perdas. Nós não tínhamos nem tempo de respirar para discutir aquela pauta que estava ali. E logo a seguir, nós vivemos todo o processo da eleição do Bolsonaro. E aí eu acho que tem alguns fatos políticos que tem que entrar nessa pauta, e que esses fatos políticos, no meu modo de ver e de muitos analistas, ela muda o rumo democrático do país. Então, vou colocar talvez os dois mais importantes. E vou botar por ordem cronológica. No dia 14 de março, a Marielle Franco é assassinada no Rio de Janeiro. Ela não é uma morte qualquer, ela não é uma vereadora qualquer, ela representa naquele momento uma insurgência de uma população negra, pobre, favelada, que sempre teve os seus direitos marginalizados. Ali é um recado das elites. Diz assim: vocês não podem assumir poder, vocês não podem se arvorar, ser o que não podem ser num país como esse, que é um país de brancos, de uma elite, um país que quem comanda é o agronegócio, são as elites brancas. Isso significa um recado muito duro para as populações. Então, esse é o primeiro recado. O segundo se dá praticamente 20 dias depois. No dia 7 de abril, Lula é preso. Então é um outro recado que as elites mandam: não adianta, vocês não vão chegar onde vocês querem. Se coloquem no lugar de vocês como pobres e favelados. Não tem direitos, não existe direitos. E a prisão dele exatamente mostra: não importa o que vocês digam, o que essa população diga, ele vai ser preso porque queremos que ele seja preso. É uma decisão da elite, não é decisão só do ministro, do juiz, é uma decisão que as elites tomaram. Era a forma que eles tinham de conseguir conduzir o processo para uma eleição sem, talvez, o candidato, que era o Lula, que certamente ganharia a eleição se tivesse no pleito. Então, ali são dois golpes, a meu ver, democráticos, que têm impactos profundos, e eu acho que é nesse cenário que a gente começa a discutir
a perda de direitos. A reforma previdenciária que é aprovada recentemente, é o primeiro ponto da pauta do governo Bolsonaro, era pedra angular do ministro da Economia. Nós estamos em outubro, levou 6 meses para todo o processo, em colocar na Câmara e no Senado. Não há debate popular, não há debate público, simplesmente um Congresso eleito, um Congresso conservador, tanto o Congresso Nacional quanto o Senado, levam isso a ferro e fogo, e há 3 dias tivemos sacramentada a nova reforma da Previdência. O impacto disso para os trabalhadores é profundo. A reforma trabalhista já causou um impacto enorme, com repercussões na saúde do trabalhador e principalmente na saúde pública como um todo. Somente a reforma é essa mais recente da Previdência. Então você tem uma perda de direitos em todos os aspectos, um desprezo pela diversidade, pelo pluralismo, enfim, a gente vê isso todo o tempo, e a vitória da extrema-direita. Eu costumo dizer o seguinte: a vitória da extrema-direita no governo Bolsonaro, ele não é um mero engano, não foi um tropeço, ali tem uma construção, se a gente não estiver atento a isso, é uma construção de algum tempo. Ela não foi uma construção no último ano para eleger o Bolsonaro, é uma construção que vem lá desde 2009, 2010, 2013, e aí começa todo um alinhamento com a direita, com o neoliberalismo, com o ultraliberalismo, ancorado e amparado nas políticas econômicas globais. Eu acho que isso é importante, porque esse impacto vai gerar perdas não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Há toda uma construção na América Latina, e que ela só pode ser mudada dependente, aí para finalizar, de uma resistência, e eu diria mais do que uma resistência, de um avanço das políticas no campo progressista, no campo da esquerda, mas também no campo progressista, para enfrentar a perda de direitos. A gente tem visto, nós vivemos uma década em que alguns países da América Latina nós tivemos mudanças importantes. Por exemplo, a Unasul, ela termina praticamente, o Mercosul é exterminado, como política na América do Sul, pelos governos de direita. Mas o que a gente está vendo é uma resistência e alguns avanços. Então, isso já começa a acontecer na Argentina. Agora, no campo da resistência, a gente está vendo o que está acontecendo no Chile, e eu estava comentando, e isso o pessoal já divulgou em esses memes. Já tivemos mais ou menos, tem quase 2.000 pessoas presas no Chile, 40 mortos nas ruas de Santiago. Imagine se isso fosse na Venezuela, 40 mortos. A imprensa está totalmente calada, ela não dá uma notícia, não fala, não cria indignação. 40 mortos, todos jovens, meninos mortos nas ruas da Venezuela, do Chile, em Santiago. Se fosse na Venezuela, já estariam falando de botar tanque na fronteira, isso e aquilo. Enfim, não há uma indignação no processo. A gente está vendo isso no Chile, e as resistências, no Peru, no Equador, enfim. E eu acho que um alento é a reeleição do Evo Morales. Se vocês olharem, a grande burguesia, a grande elite já está dizendo que teve fraude, porque ele, enfim. Mas esse é o caminho deles, é o caminho do golpe, já que não respeita a vontade do povo. E ali tem uma coisa importante que o Evo Morales fez. Ele educou aquela população. A nação boliviana é uma nação indígena. Ele, nesse período do governo, ele tirou milhões de bolivianos indígenas do analfabetismo. Ou seja, informação, formação e educação. Isso é fundamental. E a economia equilibrada. Mas a educação e a formação é importante. Então, os indígenas vão votar naquilo que tem de melhor, e não no espanhol branco que representa a elite europeia na América Latina. Então, isso está em jogo, É importante a gente apontar isso, que é um pouco o que aconteceu aqui no Brasil. Então, a gente tem que estar atento a esses movimentos, porque isso pode também
cheirar golpe ali na Bolívia. É importante ter essa ideia, em noção. Então eu acho que esse é um panorama global, um panorama nacional, e esse eu queria iniciar para começar o diálogo nesse fórum, enfim, como é que cada sindicato, cada movimento se vê nesse processo onde a gente está brigando para reconquistar direitos perdidos e já sacramentados de certa medida, como a pejotização do sistema de saúde e outras coisas. Então eu queria fazer essa abertura aqui e passar então, eu não sei como é que vai ser a ordem do sindicalista, começa pela esquerda, pode ser? Então... Bom, meu nome é Luiz Antônio, eu sou presidente do Sindicato de Telecomunicações aqui do Rio de Janeiro e também da Federação. E eu participo também como dirigente de uma entidade internacional chamada UNI. Nós, os bancários também, né? Os comerciários, que é uma entidade que agrega todos os sindicatos de serviços do mundo, né? A sede aqui nas Américas é Montevidéu. E foi interessante, Hermano, você começar falando um pouco da conjuntura, porque nós temos que ter uma visão mais global do que está acontecendo, né? E foi interessante você começar exatamente com a crise do capital no mundo e do avanço das políticas conservadoras no mundo também, porque um fenômeno novo é que para dar resposta, né, aos problemas do capital, nós tivemos um avanço muito grande das políticas neoliberais no mundo inteiro, do conservadorismo. Então nós não somos diferentes. A eleição aqui no Brasil do Bolsonaro é um pouco reflexo do que está acontecendo numa boa parte do mundo, né? E numa boa parte do mundo em que as políticas conservadoras, as políticas de privatização, né, o ataque à cultura, o ataque à ciência, né, o ataque ao movimento sindical, ela é permanente, né? Quando eu falo privatização, e todos os países do mundo passaram ou passam por reforma da Previdência. No mundo inteiro tem acontecido isso. Então nós temos um problema que é um problema muito mais geral, né, que nós, de alguma forma, estamos enfrentando. Eu acho também que é importante frisar que essas políticas, nós temos resistências no mundo inteiro, né? Mesmo com eleições importantes no mundo, como foi do Trump nos Estados Unidos, né? O conservadorismo na Inglaterra, mas nós temos avanços muito significativos. Recentemente nós tivemos uma greve importante nos Estados Unidos dos trabalhadores metalúrgicos da General Motors, que foi uma greve em que o mote da greve foi fazer com que os trabalhadores em tempo parcial tivessem o mesmo direito dos trabalhadores plenos da empresa. Por que essa greve é importante? Porque vamos olhar um pouco o Brasil. O Hermano falou do golpe, não vou repetir, concordo, mas no governo Temer, o governo Temer lançou 4 propostas importantes. Teto do gasto. O teto do gasto significa que você não vai poder fazer nenhum investimento, principalmente em 2 áreas fundamentais, que é da educação e da saúde, porque se você não tem, se você represa isso, você vai se deteriorando esses segmentos. A segunda coisa foi a terceirização. A terceirização também, ela passa, então você acabou com aquilo que tinha mais ou menos ficado como uma coisa, não se pode terceirizar, a atividade fim acaba sendo terceirizado, e isso fragmenta o trabalhador e precariza o trabalho, e precariza de todas as formas, tanto da forma das relações de salário,
como também da saúde, porque esse trabalhador terceirizado, ele tem jornadas excessivas, entre outras coisas. E ele faz também a reforma sindical e trabalhista, porque é outro ponto que no mundo inteiro sofre o ataque, são os sindicatos. Os sindicatos, na realidade, é a porta de entrada do direito da população. Porque não importa qual sindicato, e essa mesa é até interessante, que é uma mesa bastante plural, de sindicatos diferentes e de centrais diferentes, mas todos têm um objetivo, é preservar direitos. Então, quando você tem uma reforma nessa ponta, em que você ataca o sindicato, primeiro economicamente, e depois, quem lê a reforma, tem duas coisas importantes. Primeiro, o negociado prevalece sobre o legislado. Ora, se o negociado, porque alguns falam assim, mas algumas centrais sempre, nós temos que, o negociado é mais importante, mas né, no Brasil, a forma do direito, ela sempre foi muito legislada. E isso foi uma coisa importante pela dispersão da população trabalhadora brasileira e, às vezes, pela fragilidade dos sindicatos. Então, você tem que legislar mais para você garantir esse direito mais universalizado no mundo do trabalho. Quando você altera isso, significa o seguinte, que em sindicatos, em categorias que você tem pouco nível de organização, eles podem ter uma precarização muito maior do que nós já temos hoje. Então, essa é uma coisa importante. A segunda coisa importante também é que a forma da contratação, ela muda também no país. Então, você pode contratar de todas as formas, temporariamente, parcialmente, pejotizadamente. Então, você começa a ter isso no mundo do trabalho, e em cada categoria, essa vai rebater de forma diferente. No caso da saúde, por exemplo, é você começar a colocar, você contratar de forma pejotização da saúde, entre outras coisas. No nosso segmento, você começa a ter contratação por tempo parcial. No comércio, por exemplo, é um desastre, porque já tem um pouco isso, agora está de uma forma legal acontecendo. Então, além do ataque, que você não pode mais fazer homologação, a homologação do sindicato é uma coisa importante, porque é ali que você, no momento de uma demissão, que você vai ter um contato com o trabalhador, porque às vezes você não tem esse contato com todos os trabalhadores. Mas numa homologação você vai ter quais são os problemas, se ele tem algum problema de saúde, se ele está sendo lesado em alguma conta que ele tem direito e ali não tem. Então, e a outra reforma que ele não conseguiu, que foi feita agora, foi da Previdência, que no governo Temer ele não conseguiu, e a primeira reforma, porque na realidade a agenda liberal é essa. Então o Temer fez um pedaço e agora a agenda continua com o governo que está seguindo, do Bolsonaro, que é um governo sem qualificação, não vamos entrar aqui, mas que tem um objetivo muito claro, de fazer as privatizações, um ataque muito grande à ciência, à cultura e à saúde brasileira, principalmente a educação e a ciência, e nós estamos aqui num ambiente importante da ciência brasileira, esse ataque ele tem que ser feroz, e também uma destruição dos sindicatos. Os sindicatos eles têm que ser destruídos, eles não podem ser a porta da resistência dos trabalhadores. Então, se precisa fazer isso. Entre outras coisas, ambientais, de política exterior, enfim, todas essas questões que se tem. Então, do ponto de vista da conjuntura, nós temos isso. A outra parte importante, ao mesmo tempo que nós estamos assistindo à precarização, à destruição, tal, nós também temos uma novidade, que é a transformação do mundo do trabalho pela digitalização dos processos de trabalho. Essa é uma questão também muito importante, que ela está paralelo junto com isso. A digitalização dos processos significa que nós vamos viver um mundo cada vez mais digitalizado e cada vez mais precisando de menos gente para os processos produtivos. Esse é um drama para nós todos, e no mundo inteiro.
E é óbvio que isso vai rebater de uma forma diferente. No caso dos metalúrgicos, se você robotizar as nossas indústrias, você vai ter uma diminuição, e já está acontecendo, né? No caso do comércio, por exemplo, o comércio digital, então você vai perder muita gente porque você vai ter um comércio novo nessa área. Então nós temos um problema. Ao mesmo tempo, e aí tem a ver com a saúde do trabalhador, que esses processos, num país como o nosso, nós vamos aliar questões já que nós já conhecemos mais amplamente, né, da saúde do trabalhador, dos processos, do acidente de trabalho, entre outras coisas, com uma intensificação maior dos processos de trabalho, fazendo com que nós vamos ter questões novas, né? Que as meninas ali da psicologia, né, devem estar estudando isso. Quer dizer, você intensificando mais o trabalho, você explorando mais o trabalho, você exige do trabalhador, e os bancários sabem disso, o comércio, todos nós, mas principalmente os bancários hoje, a grande questão é que o bancário deixou de ser aquele bancário tradicional, ele tem que vender também coisas, não é isso? E faz com que tenha uma pressão psicológica muito grande. Então, as doenças psicológicas agora, elas vão tomar um lugar muito grande, além do assédio moral. Para você fazer isso, você tem que fazer um assédio muito grande. Para terminar, no setor de telecomunicações, nós vivemos vários mundos. Nós temos o mundo da alta tecnologia, de pessoas que trabalham com alta tecnologia, né, nos processos digitalizados de redes, de processos de comunicação. Há pessoas do teleatendimento, que tem um diretor aqui que é o Ricardo, a Edna, do teleatendimento, que é aquele processo massificado, né? Porque aí você tem dois tipos de processo de saúde, que é o físico e o psicológico. Você tem os dois, né? Porque tem que trabalhar muito, atender, né? Tem problema auditivo, não sei lá. E também o processo tem que atender a cada segundo, tantas chamadas, não sei o que, a cada minuto, não sei o que. Então, também tem um processo psicológico. Então, nós temos o pessoal de rede, que é esse pessoal que todo mundo vê, que instala e repara. Então, tem problema de acidente de trabalho, né? O problema que em comunidades, por exemplo, violentas, eles têm que trabalhar, então são sempre pressionados pela polícia, pela milícia e pelo tráfico. Então, esse trabalhador, ele vive uma situação, do ponto de vista psicológico, muito complicada. Então nós vivemos este mundo, além daquela sutileza do acesso da pressão psicológica. E que nós agora já estamos discutindo essas novas formas de organização do trabalho, que é o trabalho em casa, que é outro tipo de pressão que esse trabalhador sofre e que a gente não vê porque ele está em casa, não está nem mais unidade de trabalho. Então é uma complexidade de coisas muito grande. Eu acho, particularmente, que ações como essas que nós estamos fazendo aqui, elas são importantes porque nós vamos ter que impactar isso nas nossas lutas sindicais, fazer com que isso vire, de fato, pautas de reivindicações, entre nos acordos coletivos, e temos que impactar na política pública de saúde. Porque a política pública de saúde, né, são trabalhadores que eles têm que ter assistência adequada do sistema público de saúde. Além da nossa, obviamente, luta incessante nas empresas, nas indústrias, no banco, no comércio, para que essas coisas fiquem mais minorizadas. Mas é uma luta que acho que nós temos que capacidade de entendimento, junto com a academia, junto com a Fiocruz, junto com esse tipo de fórum que nós estamos fazendo aqui, é um avanço, e eu acho que é uma forma também de resistir a esse processo neoliberal que nós estamos vivendo hoje. Obrigado. É um tema bastante importante para se debater no momento, essa análise conjuntural do que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Sem sombra de dúvida, nós vivemos um dos períodos mais conturbados do período recente da nossa história. E não é no Brasil. Há uma convulsão no mundo inteiro.
Na França, a gente tem um caso dos coletes amarelos. Na Espanha, a questão da separação, né, da existência do Estado Basco. A gente pega na América Latina, na Argentina, que é um processo anterior mesmo às eleições, que agora pautam as eleições como se fosse algo central. Na verdade não é isso. Existe um avanço do capitalismo muito forte na Argentina durante um tempo. A Argentina já chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, né? No começo do século passado, o IDH da Argentina comparava-se com o da Europa. E os argentinos vieram perdendo as condições sociais e econômicas durante muito tempo. A gente pega no Chile, que é o exemplo do capitalismo nascente, né? O exemplo do capitalismo nascente que tentam implantar no Brasil, está acontecendo o que nós estamos vislumbrando. Um pouco antes de entrar propriamente no tema dito, eu vou me apresentar, que muitos aqui não me conhecem, e outros aqui são velhos conhecidos, nosso, inclusive da minha categoria, né? A categoria que eu tenho muito orgulho de pertencer, que eu sou um trabalhador da saúde, sou um agente de combate às endemias do Ministério da Saúde, e tenho muito orgulho disso. Tenho muito orgulho de pertencer a essa categoria, e que é uma das mais sofridas, e sobretudo aqueles que têm casos homéricos de acidente de trabalho ao longo da vida, com a negligência profunda do Estado brasileiro. Bem, meu nome é Sandro Alex de Oliveira César, eu sou secretário-geral do Sindsaúde, estou presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social da Central Única dos Trabalhadores, da CUT, e sou membro do Comitê Executivo da Internacional de Serviço Público, que é uma entidade internacional que congrega o funcionalismo público do mundo inteiro. E eu sou dirigente aqui das Américas dessa instituição e pertenço ao Comitê Mundial. É muito interessante a gente sempre falar sobre a conjuntura, como eu estava dizendo aqui da nossa querida América Latina, que o que nos separa é apenas a língua. Apenas a língua que nos separa aqui na América Latina. Porque nós somos fruto do mesmo processo histórico da colonização, de uma colonização desastrada, que se pensou de fazer dessa parte do mundo apenas o local para se retirar, se extrair matérias-primas. Bom, e o que tem a ver a conjuntura atual com esse passado histórico? Tudo. Porque tentam nos colocar no mesmo lugar, ou seja, voltarmos a ser a grande fazenda, o celeiro do mundo. Destroem as nossas indústrias, destroem nossos empregos, e sempre com a conivência não digo nem de burguesia local, dos lacais locais, porque aqui a gente não tem burguesia, infelizmente. Que onde tem burguesia, normalmente ela tem um outro conteúdo. Nós aqui temos algumas pessoas que habitam sobre a mesma terra, num projeto que a gente tenta chamar de Brasil, que a gente tenta construir uma nação. E isso é muito forte, porque a República nasce no Brasil como um golpe, derruba a monarquia. A cada 30 anos nós temos um ciclo de golpes no Brasil. Assim, 30 anos depois da proclamação da República, veio o Estado Novo, golpe. Em seguida, passa-se mais algum tempo, de novo. Aí é o golpe militar clássico, que a gente tanto conhece, que alguns tentam negar. Um golpe militar que está na raiz de boa parte dos nossos problemas estruturais de hoje. Sem dizer que nós fomos o último país do mundo a se livrar das chagas da escravidão. Nós tivemos gente escravizada até muito tarde aqui. Isso impacta diretamente na qualidade de vida da nossa população e no nosso crescimento econômico. Nós temos gente aqui negligenciada, esquecida, totalmente esquecida. Isso está na raiz da nossa miséria. Nossa miséria ela não é algo obra do acaso nem de Deus, é algo produzido. Nós temos uma produção da miséria aqui e ela tem um papel fundamental no modelo de capitalismo que foi pensado para o Brasil. Digo isso porque é impossível pensar num país desenvolvido, pensar no desenvolvimento social e humano de um país como o nosso, que a gente não enfrente a questão do preconceito racial, a questão do preconceito de gênero, que é muito gritante, mais gritante do que nunca. Eu costumo dizer, onde eu vou fazer fala, que nós estamos vivendo na era dos idiotas. É a era dos idiotas. Esse é o momento que nós vivemos. É a era dos idiotas. Porque muita gente, inclusive com algum nível de conhecimento intelectual, se posta do lado errado da história em fazer defesas que seria impensável. É uma idiotização da população. A gente vê a população de uma certa forma idiotizada.
E trazendo aqui para o nosso cenário nacional, é interessante, eu peguei um pouco da fala do Luiz. O que acontece no Brasil é o seguinte, trazendo para o setor público, que é o meu setor, é o setor onde eu atuo, nós tivemos um período da história que os servidores foram conhecidos como os marajás, na era Collor. Depois veio o Fernando Henrique, são chamados de vagabundos. E agora são os que quebraram o Estado brasileiro. A culpa da quebra do Estado brasileiro é colocada nos servidores públicos. E, na verdade, esse Brasil falido de hoje, que realmente encontra problemas estruturais, ele só existe ainda como Estado por conta da resistência de vários de nós que somos servidores públicos, que apesar de tudo isso, estamos lá prestando nosso serviço. Apesar de todo o estado de coisas, descongelamento de salário, em alguns estados sem salário, inclusive sem remuneração nenhuma, estamos lá trabalhando para manter os serviços públicos da população, que é o motivo da existência do Estado, que é para servir o povo. O Estado serve para o povo, e se não for para o povo, não há razão de existir. E aqui no Brasil, é interessante notar que tem uma concatenação de ideias por parte de quem defende o ideário liberal. Primeiro, não suportam eleições. Você tem uma coisa que essa gente aqui do Brasil, ligada ao capitalismo, não suporta, são eleições livres. Tem pavor de eleições livres. Esse último ciclo de eleições, porque é o momento em que um pobre, qualquer pobre miserável do Brasil, é igualzinho ao rico. Exatamente igual ao rico. Não interessa quanto que você tem no bolso ou na conta bancária. Na hora de ir à urna, você vale a mesma coisa do que o pobre. Vale a mesma coisa. Cada homem um voto. Com todas as deturpações do nosso processo eleitoral, que estão mais do que nítidas para todos nós, ainda mais com o episódio do fake news, que para mim faz parte dessa era dos idiotas, que leva Trump aos Estados Unidos, que leva lá o crescimento do neonazismo em toda a Europa, que leva ao crescimento, quando a gente pega para o crescimento lá na Inglaterra, da separação da União Europeia, do Brexit, que elege um cara que, inclusive, a semelhança física leva o Trump. É impressionante, parece que fizeram a cópia do Trump lá no Reino Unido. E esse momento que nós vivenciamos aqui no Brasil traz um pouco disso. A população meio que idiotizada. Agora todo mundo acha que é ator social, e um forte ator social escondido atrás de um smartphone. Escondido atrás do smartphone, as pessoas se sentem seguras para falar as maiores aberrações possíveis, inclusive colocar para fora aquilo que elas sempre tiveram de pior. Que o brasileiro não é nada de cortês, não é nada de bonzinho, é um dos povos mais violentos do mundo, a estatística diz isso. Aqui no Brasil é o lugar que mais se mata sem guerra, é um dos lugares que mais morre gente no mundo sem guerra declarada, quando a gente sabe que existe uma guerra e é algo que impacta direto na saúde pública, por exemplo. Então eles passam a fazer um processo interno do capitalismo nosso, que é a destruição do Estado. Porque o capitalismo no mundo também já percebeu que só tem dois lugares para lucrar. Ou é a especulação, a fortíssima especulação, ou se apropriando do recurso do Estado. Se apropria no mundo inteiro do recurso do Estado. Ou seja, do recurso das políticas públicas. Não há atividade econômica que você possa desenvolver no Brasil, por exemplo, que tenha mais recurso do que o recurso que é disponibilizado por SUS. Nenhuma atividade econômica chega perto do recurso investido por SUS, do recurso investido para a educação. Então agora eles não querem mais eleger os seus prepostos. Agora eles querem ser, de fato, não só o dono da banca, como o dono das políticas públicas. Eles querem se apossar do Estado. A exemplo do que eu digo, aqui na saúde a gente verifica isso muito fortemente. O Brasil aqui não adianta eu querer falar para vocês o que vocês bem sabem. O Brasil possui o maior sistema público de saúde do mundo, que essa é a área de quem está aqui, e sabe bem disso, e todo mundo aqui comunga da mesma ideia que eu, defende o sistema público de saúde. Um sistema que eles querem destruir. Essa história de ficar fazendo debate, querem privatizar, querem terceirizar o SUS, é conversa. Eles querem destruir. Eles querem destruir como política pública, porque isso tem um custo na compreensão dessa gente. Tem um custo pesado na compreensão dessa gente, que foi um pacto que a sociedade colocou na Constituição de 88.
nós estamos vivendo o momento da desconstrução do nosso pacto constitucional. E aí tem o golpe, que é o elemento central, sim, para encerrando, um elemento central para a desconstrução do nosso pacto social, o golpe colocado contra a presidenta Dilma, contra o governo popular no Brasil. Eu vou já concluindo, dizendo o seguinte, e aí a gente começa com as grandes reformas que o nosso companheiro Luiz Antônio acabou de colocar aqui. E essas reformas, primeiro, era preciso fazer a reforma trabalhista para criar emprego. Bom, nós temos o maior desemprego da história hoje, após a reforma trabalhista. Aí agora é necessário fazer a reforma previdenciária novamente para gerar emprego, para melhorar a condição de vida do povo, retirar todos os direitos dos trabalhadores brasileiros. A maioria da população sequer vai chegar perto da aposentadoria, porque isso eu costumo comparar a corrida de esquimó, né? Aqui todo mundo deve ter visto um carrinho de esquimó, deve ter ideia do que é, tem um pedaço de carne na frente e o cachorro vai correndo para pegar a tal da carne. Só que o coitado está amarrado ao carrinho, ele sempre, quando chega perto, quando pensa que vai chegar perto, ele nunca chega perto. É a mesma coisa a aposentadoria. Toda vez que nós chegamos perto da regra de aposentação, há uma mudança, e com isso a gente fica mais tempo no mercado de trabalho, que é o que está acontecendo aqui. E agora, por último, para não me estender muito, vem a questão da reforma que eu acho que é central, que deve chegar na semana que vem no Congresso Nacional, que essa será o marco do fim das políticas públicas, que é o quê? A apresentação de uma reforma constitucional que chegará no Congresso na semana que vem, mexendo na vinculação do piso, do limite mínimo estabelecido na Constituição para repasse para o SUS e para a educação. O Paulo Guedes anunciou que vai mandar para o Congresso na próxima semana a PEC do fim da vinculação do orçamento para essas políticas públicas. Hoje, se não funciona adequadamente como o povo merece, imagina na hora que cada gestor da federação não tiver a obrigação constitucional de fazê-la. Então, o nosso grande desafio, sem dúvida nenhuma, como lutadores sociais, como aqueles que podem, de alguma forma, influenciar a sociedade, está construindo uma forte resistência, e não tão somente as resistências que nós temos feito. É verdade, o povo brasileiro tem lutado muito e resistido muito, só que essas têm sido insuficientes. Eu penso que a resistência que nós temos que impor, que nós temos que conseguir construir, cada uma no seu local de trabalho, sobretudo aqueles que estão no serviço público, conversar com o usuário da política pública e dizer, olha, vai ser o fim, vai acabar, isso aqui vai acabar. E não é uma questão, e não se trata de questão de terrorismo, porque se alguém achava que a emenda constitucional 95 era o fim, estava enganado, porque o fim vai chegar agora com essa reforma que visa acabar com o limite mínimo de investimento nessas grandes políticas públicas. E viva o SUS nos seus 31 anos, que é a razão da nossa existência aqui. Bom dia a todos. A mesa, aqui na presença do coordenador da mesa. Não tem que... Se eu vier aqui homenagear o Fadel, que é um professor, e minha mãe era professora, então quando eu falo do professor, eu lembro da minha mãe. Essa sala aqui, nós tivemos vários debates aqui. Eu fui aluno aqui do Fadel, dos outros professores aqui, então eu fico muito... Gostaria de vir mais vezes, mas o tempo me é escasso. Falaram que, quando acabaram com algumas questões do sindicato, que o sindicato não teria mais utilidade, né, Edson? E, na verdade, na crise, alguns trabalhadores estão retornando, está vendo que quanto mais crise, mais utilidade tem os sindicatos para poder tentar fazer o intermédio. E quando acabou com o imposto sindical, que talvez não fosse o modelo ideal, mas que fazia com que tivesse luta, os trabalhadores bateram palma, porque é um dia de salário a mais no bolso deles, que é verdade, mas na verdade depois se descobriu que é um salário, é um dia a mais com sangue dele próprio, né? Porque os patrões estão fazendo o que querem. Mas, então, prestar essa homenagem aos professores de modo geral, porque nós temos um ministro da Educação que não escreve direito, não fala direito, é um boçal, quando na verdade o ministro da Educação teria que ser o principal ministro de um governo
que tivesse a capacidade intelectual mais organizada para poder discernir, porque ele prega a educação, que é primordial em qualquer economia. A gente fala das economias do primeiro mundo, na verdade, os professores lá são supervalorizados, justamente porque sabe que é ali que é o alicerce de tudo. Então, para você ver o governo que nós temos. Mas eu queria fazer um corte aqui, quero ser breve, porque a mesa é longa, mas eu sei que aqui tem muita gente capacitada aqui e querendo falar, nós, na simplicidade que nós temos, mas eu queria fazer um corte histórico, uma parte da minha fala, um histórico, porque chegar aqui e colocar para fora o nosso sentimento seria fácil, mas aqui é um organismo que nós precisamos, na verdade, debater o passado, o presente e o futuro. Não adianta só pegar o passado imediato e o presente imediato sem fazer uma projeção do futuro. Ontem nós tivemos um debate organizado pelo Globo, o Edson esteve lá também, aqui no Museu do Amanhã, o João esteve lá, o Globo, o Valor Econômico, a CNI, o SESI, foi um debate de alto... Na verdade, eu me senti... Aí do lado, você olhava para trás, você via lá o castelinho lá, aí eu me senti no último baile do Império, quando o Império caiu, porque o baile fica ali atrás, e eu estava vendo aquela festança, o João aqui colocou que nunca comeu tão bem como... Era uma comida maravilhosa e tal. Aí, vou ser sincero, eu me senti no último baile do Império. Parece que a gente estava ali cercado para tomar o último golpe e depois o sindicato acabar. Porque ele estava servindo a gente como se a gente fosse... Você imagina como é que estava. Então eu estava meio cabreiro. Mas aí no final, quem falou no final? Quem falou foi o Marcelo Ramos, que é o deputado, falou a CNI, falou as centrais sindicais, falou as pessoas lá. Teve uma da OCDE, uma portuguesa muito simpática, Priscila, né? Falou da OCDE, falou da questão do Promimp, fez algumas observações interessantes da visão dela, que nós precisamos pegar todas as críticas que foi feita no passado, no governo recente nosso de esquerda, e tentar aprimorar, porque isso, a vida é um aprimoramento. Ela colocou algumas questões, mas o deputado, o que é que ele colocou, resumidamente aqui para os sindicatos? O Edson estava lá e, na verdade... A gente saiu de lá com a cabeça baixa, porque ele disse que, resumidamente, que os sindicatos já exerceu sua função, tem que se adequar à nova realidade, que a questão tem um sindicato por empresa, que é uma autonomia dos trabalhadores. Você imagina um sindicato na empresa do patrão, e tem mais, ele disse o seguinte, que tem que discutir a questão da estabilidade, porque o sindicato tem estabilidade de 7+7, mas que se essa lei passasse, ia ter que discutir a questão da estabilidade, ou seja, ele está querendo retirar, quer que o cara crie um sindicato dentro da empresa, mas retire a estabilidade, porque senão multiplicaria a estabilidade para todas as empresas. Ele falou que praticamente ele não falou essas palavras, mas criaria um montão de estáveis nas empresas. Então, ele vai fazer essa proposta lá para essa PL, mas na verdade nós temos que ver como é que nós, sindicalistas, em defesa dos trabalhadores, nos posicionamos e nos concentramos para não ser, mais uma vez, como foi falado aqui, que as leis agora coloca lá e ela passa a jato. Antigamente se demorava. Fernando Henrique tentou passar da Previdência e por um voto disse que foi, mas aí foi o destino que fez aquele voto dele errar o voto, né? O Candi, e na verdade não conseguiu passar a reforma da Previdência. Essa agora passou em 8 meses, com a base do Temer, mas passou, já foi. E pelo jeito a reforma que for colocada lá, ela pode não passar totalmente como o governo quer, mas 60%, 70% vai passar, porque nós estamos saturados, os trabalhadores, os professores, todo mundo não tem mais força, a gente não consegue mais reunir uma massa que consiga resistir, mas está todo mundo extasiado, está todo mundo já cansado, e isso é preocupante, Mas, pelo que a gente viu no jornal, essa questão lá do Chile,
o Guedes hoje já deu uma declaração, não, mas entre linhas, que ele não vai mais fazer aquela questão da capitalização da Previdência. Aquilo já jogou por terra a questão da capitalização, porque o Chile é um exemplo, que era o exemplo deles, o Chile já jogou por terra essa questão. Então, o Chile também, como foi falado aqui, é uma prova de que não basta só o país estar bem. Porque a economia do Chile é maravilhosa. A economia do país. Mas a economia do país, ela tem que ser voltada para os trabalhadores. Entendeu? Ele está tudo em dia, a economia do Chile. Se você for pegar economicamente, ortodoxamente, uma economia, a do Chile é maravilhosa. Pô. Agora você pega os trabalhadores, você pega os aposentados, ganha R$700. Pô. Então, se uma economia tem que ser transformada, igual na Europa, a Noruega, a Suécia, a Suíça, transformar aquilo para a população. Na verdade, você tem que fazer qualquer movimento, o governo, para se beneficiar a população. As escolas lá no Chile é particular, a saúde no Chile é particular. Então, quer dizer, é uma situação que em cima está maravilhoso e embaixo está essa tristeza. Então, esse é um exemplo aqui do Brasil, que mesmo com essa dificuldade, mesmo com o déficit horrendo que nós temos aí de 4 trilhões e alguma coisa assim, nós temos o SUS, que sustenta quem não tem emprego, quem não tem nada, mas vai lá, consegue. Nós temos aí a questão da educação, que mesmo nos Cafundó do Judas lá, com aquela cabana lá, que tem escola ainda, que tem aquelas taipas lá ainda, mas tem um professorzinho lá, pago por estado, por município, por sei quem, que vai ensinar aquelas pessoas, e que a gente teve prova agora recente, que um lá do interior de Minas foi primeiro ou segundo colocado em matemática, umas irmãs gêmeas, que foi lá do interior com assistência do governo federal, que é R$100 que dava. Esse governo quer acabar com os R$100, que dá R$100 só, fazer com que essa dupla lá de Minas Gerais, de duas garotas, conseguisse ir pegar a escola e ir fazer os cursos lá. Depois provou que elas ficaram se eu não me engano, foi prata e bronze na questão de matemática. E com R$100 você consegue transformar. Mas eu queria fazer um histórico, que é o seguinte: lá no debate era o emprego do futuro. Nós não podemos achar que isso não vai impactar a gente, porque seria fazer um discurso para nem as massas nós temos mais. Então, na verdade, fazer um discurso para nós mesmos, se a gente não fazer algum planejamento de como enfrentar isso. Como enfrentar o emprego do futuro. Lá fora já tem carro que está andando sozinho. Você acha que isso aqui, 10 anos, não vai chegar aqui? A projeção? Nós temos que ver esses trabalhadores que estão empregados hoje. Como é que nós temos que fazer alguma forma disso mudar? Os metalúrgicos. A gente quer retomada dos empregos. Mas você pega lá na Coreia, do setor naval, você pega a Coreia já tem um montão de máquina trabalhando sozinho. Na Coreia do Sul, tem professor, um robozinho que é professor na Coreia do Sul. Você sabia disso? A projeção dos americanos é que daqui a 2029, 60% das profissões acabe. Advogado até 2030 acaba advogado nos Estados Unidos. Você pega na Califórnia, você bate com um carro na Califórnia lá, hoje em dia você bate com um carro na Califórnia agora, você não disputa mais advogado não. Você entra na inteligência artificial da Califórnia e lá, na inteligência artificial, faz o boletim de ocorrência. Não tem ninguém, não tem advogado, não tem policial, não tem nada. É um sistemazinho lá que a inteligência artificial é que faz o boletim, e a projeção deles é que em 2030 você não precisa mais de advogado para poder. Então, esse é um debate também que nós temos que ter, que foi colocado ontem, mas sempre para tirar direito. Nós temos que ver como é que isso vem para nós, mas que vem protegendo a base social. Então, eu estou encerrando aqui, que Jesus, quando pega o microfone, quer falar por todos os súditos, né? Então, não pode acontecer isso. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos sendo atacados, mas nós temos que arrumar um jeito de nos proteger a base social. Porque se pensar só, igual o Chile, na questão do país ser bom, o PIB do Chile é $20 mil, do Brasil é $13 mil. Aí você fala assim, pô, o Chile está bem melhor. Mas aqui não tem uma convulsão social, porque o Lula fez a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família acabou evitando uma convulsão social, porque senão o mercado, aqui em 5 anos de crise, teria mercado já sendo saqueado, ou não teria mercado sendo saqueado. Não está sendo saqueado porque esses R$200 que dá na mão de uma família pobre, consegue que com o feijão e arroz ele consiga sobreviver. Então, esse colchão social é que a gente precisa melhorar isso para
para projetar o futuro, porque o sindicato está sendo atacado, nós vamos nos defender como puder, mas a sociedade ela é maior do que sindicato, é maior do que qualquer instituição, porque é a proteção do ser humano, e o ser humano ele prevalece sobre qualquer argumentação. Então esse governo que é liberal, nós precisamos arrumar um jeito de proteger a instituição, mas acima de tudo, proteger aqueles que mais precisam, porque o Estado foi feito, foi criado para os mais necessitados. Não foi feito para as elites. E nas elites se apossaram disso, não só aqui como no mundo todo. E agora nós estamos vendo, porque isso é ciclo. Na década de 40, de 30, a direita tomou o poder, acabou vindo a Segunda Guerra Mundial, mas isso é ciclo. E na verdade, a mudança de poder, isso é benéfico, porque se o cara fica muito tempo no poder, ele acaba virando um ditador. O presidente do sindicato, que fica muito tempo no presidente do sindicato, ele acaba se corrompendo também. Não adianta achar que é só da direita, não. O ser humano ele é independente de direita e esquerda. Nós precisamos fiscalizar para que não tenha, a gente consiga manter essa instituição, mas também não deixa ser saqueada também. Porque a população está cansada disso também, pô. Ou não está cansada? A gente quer defender a saúde, mas também não quer que esses caras que estejam tomando conta lá vá roubar a saúde, vá roubar a educação, vá roubar o sindicato. Então a população está cansada disso. Nós temos que fazer um modo de defender a instituição e defender também que ela também não seja pilhada pelas próprias pessoas que deveriam defender a saúde, a educação e sindicato. Então é esse que a gente consiga mesclar isso para poder trazer a população de volta para o nosso lado, porque está contra a gente, as instituições. Ninguém está fazendo mais nada, ninguém está indo para a rua, ninguém está fazendo mais nada. A gente precisa dar esse norte. Essa é a minha mensagem aqui como sindicalista e como cidadão também, que nós estamos sendo atacados como cidadão, além de sindicalista, além de instituição. Muito obrigado. Fadel, eu agradeço aqui a presença. Obrigado. Pessoal, eu vou ouvir mais uma fala. Eu já tinha conversado com o Fadel. Na verdade, meu teto era 10h30. Eu estou estendendo para as 11h. Aí, depois, o Fadel assume aqui. Eu, na verdade, isso já estava na agenda, a minha presença aqui, mas eu, como diretor da escola, estou envolvido num... o município está refazendo as contratações com os territórios, não sei se vocês estão acompanhando. E aqui a contratação para o TEIAS veio com menos 3 milhões, e a orientação do prefeito é para pejotizar. Então nós estamos nesse debate, nós não vamos pejotizar, não há como fazer isso, isso vai contra os princípios dessa instituição, na defesa do direito. Mas ele força as OS a pejotização na medida em que ele retira 30% do valor dos contratos. E ele disse isso em reunião: vocês têm que pejotizar, as OS têm que pejotizar, porque o que vocês vão economizar em recursos humanos eu vou jogar para custeio, senão não haverá recursos para custeio, para compra de insumos nas clínicas de família. Então, está marcada agora uma reunião na Secretaria de Saúde, junto com a presidência, eu vou ter que ir para lá. Então, eu vou ouvir mais uma fala e aí eu saio, aí o Fadel assume aqui. Ok. Então, vamos lá, companheiro. Está ouvindo aí, gente? Tá? Bom dia a todos. Meu nome é Olímpio Barroso de Sá, eu represento o Sindicato de A6 do município do Rio de Janeiro, que abrange os garis e as empresas terceirizadas de limpeza. E empresa de limpeza urbana também. Eu faço parte da União Geral dos Trabalhadores, lá eu sou secretário de Saúde, e durante esses anos todinho que eu estou militando na saúde, eu vejo... A gente lutou em vão. Eu fiquei careca, estou velho, não deu nada, cada dia está pior. Entrou OS, entrou isso, nós fomos para a conferência municipal, conferência estadual, conferência nacional, brigar contra isso tudo, e entrou tudo. A gente lutou, né? Eu deixei de participar de muito movimento, porque ninguém resolve nada. A gente vai para lá, briga, luta, né? E o trabalhador, como sempre, metendo pau no sindicato. Sindicato que faz, sindicato que ajuda ele, sindicato que faz CAT, sindicato orienta, previdência, tudo isso o sindicato vai para ele lá, né? Arruma benefício para ele, arruma tudo. Eu vim... O Conceste foi 80, né? 80 Conceste, né? A gente começou aquela luta lá.
tinha 2 conselhos, a gente era conselho paralelo, lutando pela saúde, né? Nós lemos Salvador, ela ali também, que eu tenho lá na rua, a Edna. Então, várias pessoas que a gente vem em Fatel lutando, né, para desenvolver a saúde do trabalhador, a saúde da população. Eu não quero nem entrar nesse mérito aqui de política. Sempre existiu calça riada, né? E a gente está vivendo, né? Eu preferia as centrais igual antigamente, a gente saía na porrada antigamente as centrais, né? Pau comia, a gente tinha, na frente tinha uma resposta. Hoje está todo mundo bem, né? Hoje todo mundo está bem, né? E não está se resolvendo nada. O que acontece? Um vai apoiar o Bolsonaro, o outro apoia o Lula, cada um quer a sua fatia no bolo. Só para quem? O trabalhador que está aí, ó. O trabalhador está sofrendo. Porque essa divisão de central, nós temos mais de 20 centrais, vou botar na ponta do lápis aí, né? Tem 6 ou 8 aí que atua, mais atuante. Deveria ter 2 ou 3, no máximo 3, esquerda, direita, centro, para resolver, então, ou uma só, geralmente aí tem, né, tem uma central. Então a central dividiu, né? E o que acontece? O Bolsonaro, muito malandro, você está vendo, o brasileiro quer ir para onde? Para os Estados Unidos. Vou para os Estados Unidos, vou para os Estados Unidos. Chega lá, não tem carteira de trabalho. Ganha bem, ganha, $100 por dia, $200 por dia, $300, ganha. Não tem assistência médica se não pagar o cartão. Eu estou falando isso, meu filho foi para lá e sofreu na pele. Pergunta ele, vem embora, pergunta se ele quer voltar mais. Não. O Bolsonaro vê todo mundo embora. Vou embora do Brasil. Está aproveitando que o pessoal vai para lá fazer o quê? Subemprego, né? Não tem direito a nada, tem direito a dinheiro. Dinheiro é uma coisa, né? Aí, o que ele está fazendo? Está mudando as leis todas. A gente vai ter que se adequar, né, como ele fala aí, ao sistema dele, né? Não temos mais nada em carteira, contrato predeterminado, isso, aquilo, e vamos à luta. A gente tem que viver agora. Eu acho, sinceramente, as centrais têm que se unir, né, voltar ao que era antes, lutar mais, né, para a gente poder, né, desenvolver o trabalho, trazer o trabalho para o nosso lado. O trabalhador está muito arredio com a gente. A gente faz muita coisa, né? Eu penso que a gente não faz, a gente faz muita coisa e não tem um merecimento correto, né? Então, eu só quero falar o seguinte: se a gente não, né, como falou aqui, todo mundo está falando aqui, resistência, tem que ter resistência. E a resistência que eu fiz há 40 anos atrás, o que resolveu? Resolveu alguma coisa? Não resolveu nada essa resistência, porque as coisas estão tudo aí, ó, acabadas. Aí eu falo, tem que se reorganizar. Vamos se reorganizar? Vamos. Mas como? Com divisão? No momento que divide, não se organiza nada, piora a situação mais ainda. A gente está com sofrimento aí geral aí. Eu tenho empresa da CRCB, né, como já falaram aqui, empresa aqui no Rio de Janeiro, que trabalha nessas OS, Berg, tudo tem aí, uma opção de nome bonito que eles botam, mas quem está sofrendo é o trabalhador. Entendeu? O trabalhador que está sofrendo nessa base aí. Então a gente tem que repensar, reorganizar, e a gente tem que ir para a rua. O problema tem que levar o trabalho para a rua, tá? Tem que levar o trabalho para a rua. É muito bonito para o Flamengo ganhou o time, todo mundo do Brasil, Maracanã cheio. A gente chama o trabalhador para ir para a rua? Não, mas Maracanã não vai para lá. Paga 80, paga 100, paga 400, paga 600 reais de ingresso. E quando a gente chama o trabalhador, vamos para a rua. O que se mostra, do meu ponto de vista, o pessoal está bem, não tem necessidade. Pagando 600 de ingresso de coisa, 400, 200, né? Então, o pessoal está bem, né? Não quer lutar pelos seus direitos. Então, a gente tem que mudar essa mentalidade. Eu acho que é mudança de mentalidade, né? O detalhe também falaram, o pessoal não quer abrir mão dos cargos. Ninguém quer abrir, tem presidente de sindicato 20 anos, 30 anos, 40 anos. Não abre mão. Acho que aquela é a vida dele, é dele, a entidade é dele. Então a gente tem que mudar tanto na área sindical, na área política, até na área política, né? A gente tem o exemplo do Bolsonaro, 25 anos não fez porra nenhuma, desculpa a expressão, não fez nada, né? E tá aí, a sacanagem que teve aí, a gente está vendo, tiveram golpe, ninguém fez nada, ninguém foi para a rua. O que a gente está fazendo atualmente é essa luta de Lula livre. Agora, quando vai ser isso, ninguém sabe, nós estamos tomando aí, tá? Eu não vou falar, Lula é santinho, não, ninguém é santinho. Todo mundo tem seus problemas, seus erros, né? Todo mundo tem as suas fases. Agora,
Eu só quero falar o seguinte: a gente vai ter que botar o bloco na rua para a gente poder ter resultado. Obrigado. Fadel, eu vou pedir desculpa aos dois companheiros, mas é por uma causa também, assim, estou nessa defesa do território para a gente garantir serviços, enfim. E eu estou na linha de nenhum serviço a menos. Então, nenhum serviço a menos, é a nossa defesa. Então, vou pedir licença. Eu quero só deixar uma frase aqui para vocês, que não é minha, eu também não sei de quem é, que eu não estou lembrando o autor, mas a gente fala em tudo que é lugar. E pode ser até o título do teu capítulo. Só a luta muda a vida. Obrigado.